Olá, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista, hoje debatendo os 25 anos da Constituição Federal, com a presença do deputado constituinte Joaquim Bevilacqua e Davi Paiva, jornalista aqui da TV Câmara. Deputado, nós estávamos falando um pouquinho sobre como era o processo, como é que foi aquele ambiente, um ambiente, como o senhor falou, a gente vivia um momento do porre da democracia brasileira. Quer dizer, passados 25 anos, a Constituição já foi modificada mais de 70 vezes por meio de PECs. São atualmente mais de 1.500 PECs aguardando. O senhor acha que a Constituição ela necessitaria ser revista? Então, por isso é que eu tinha apresentado, aliás, vou mostrar aqui para o telespectador, né? Essa é a Constituição original, a primeira edição. Em 88 ela foi impressa, é bonitinho, né? Já tem várias alterações. Para carregar. Mas se você for pegar aqui no artigo 3º das disposições transitórias, está prevista aqui a revisão constitucional, que é a emenda minha. Né? Por quê? Como eu já disse aqui no programa, Portugal conseguiu se reinserir na Comunidade Europeia depois de várias e várias revisões. Infelizmente, o pessoal ficou com um pouco de medo. Mas o próprio Ulisses, que foi contra a revisão permanente, mas concordou com a revisão, uma revisão que foi feita em 93, mas foi feita muito fraquinha, mudaram muito pouca coisa, ele um dia foi me visitar na secretaria, lá na Bela Sintra, eu era secretário de Trabalho e Promoção, ele foi com o Oswaldo, seu secretário está vivo aí até hoje, e ele dizia: Bevilacqua, você tinha razão. Ele me disse isso, e me disse também aqui na Fazenda Jardim, num almoço que o Severo ofereceu, eu estive lá. Você tinha razão. A sua emenda iria salvar a nossa Constituição. Ele mesmo percebeu que tinha muita coisa para ser alterada. Por exemplo, o sistema de governo. Nós construímos todo um trabalho para que fosse o parlamentarismo. Quando chegou na reta final, o Sarney entrou com todo o peso do governo, dando uma série de vantagens para esse, para aquele, etc. E conseguiu virar isso, não só o mandato que se pretendia que fosse 4 anos, mas um sistema de governo que acabou virando presidencialista. Então nós temos aí medida provisória, que é um ato típico de governo parlamentar, no regime presidencial. Temos a Constituição, que tem todo o corpo que caminhava para ser uma Constituição parlamentarista, porque a maioria era parlamentarista, e virou um sistema presidencial. Né? Então, você tinha perguntado das emendas que estão aguardando. Então, foram algumas dezenas foram aprovadas, mas aí eu até dizia isso para o Ulisses, eu dizia: mas, presidente, nos Estados Unidos a Corte Constitucional reforma a Constituição todo dia. Essa revisão de valores é uma coisa natural. Não pode pegar, por exemplo, agora o Código Civil é do começo do século XX, o Código Penal é lá da década de 40. Quer dizer, isso tem que atualizar, é evidente. Os costumes mudam, os valores mudam, a sociedade se transforma. Hoje, por exemplo, nós vivemos uma sociedade cibernética, uma sociedade virtual. Eu me sinto um pterodáctilo, né? Eu sou um homem da idade da pedra, porque eu não gosto dessa coisa toda. Eu acho que as coisas mudam tão depressa que dá um desconforto na gente, né? Então, mas é a realidade, e tem que encontrar hoje. Você tem o direito já adaptado a isso, né? As condições cibernéticas, a garotada já nasce com a telinha na frente. Então, como é que você ia prever isso lá atrás, em 87, quando nós começamos os trabalhos da Constituição, ou em 88, quando nós terminamos? Não dava para você adivinhar, não dava para você ser evidente. Por isso, eu também não fui original, fui buscar o exemplo dos nossos avózinhos, na Constituição Portuguesa, que ela previa a revisão de 5 em 5 anos. E eu apresentei essa emenda. Não consegui aprová-la no corpo permanente, mas aprovei nas transitórias. Tivemos a chance, em 93, de corrigir por votação unicameral, né, e metade mais um, reunião conjunta, aquilo que não estava bom. Mas desperdiçamos essa chance. Agora é PEC, né? Proposta de emenda constitucional. É 60% em 2 votações na Câmara, 60% em 2 votações no Senado. Quer dizer, é toda uma história para você aprovar uma mudança que seja. Bevilacqua, a Constituição, segundo até
o Dr. Ulisses, ela pretendia ser a construção de um novo Brasil, né? Entre as principais mudanças, ela igualou direitos e deveres de homens e mulheres, reconheceu a união estável, os filhos legítimos, tornou o racismo crime, eliminou a censura. Até quando, como que o senhor avalia que esses pontos se tornaram realidade hoje, no Brasil de hoje que a gente vive, e o tamanho desse desafio de tirar do papel e efetivar toda a construção desse novo Brasil? Que é interessante, só fazendo uma parte, para muitos, a gente escuta isso agora nas comemorações dos 25 anos, existe uma parcela importante diz que a nossa Constituição é muito avançada. A nossa Constituição, inclusive para a época, era uma das constituições assim, em que esses direitos todos que o Davi está dizendo, nessas conquistas foram muito avançadas. E já existem outros, não. Como é que o senhor vê essa... Não, os avanços são inquestionáveis. A Constituição avançou em muita coisa. Pensar em América Latina, então... Em muita coisa, nos direitos e garantias individuais, na questão do meio ambiente, na questão nós estamos aí hoje lamentando a morte do Mandela, né? Este símbolo do igualitarismo, esse símbolo da igualdade racial, esse símbolo da democracia, da paz, né? O mundo inteiro está chorando a morte de Mandela. Pois a Constituição atendeu muito às reivindicações das minorias, né? Passaram a ter seus direitos consagrados ali. Eu diria que a Constituição errou em algumas coisas, mas ela jamais errou por omissão. Ela errou em alguns excessos, talvez. Talvez algumas matérias que não precisassem ser constitucionais acabaram ficando um pouco engessadas ali na Constituição. Mas ela, repito, se errou, não errou por omissão. Eu queria registrar um fato que é interessante, que pouca gente sabe. Isso eu me orgulho muito. Se você pegar a história das constituições desde o Império de 1824 para cá, nunca houve um constituinte de São José dos Campos. Só esse aqui que está. E eu creio que nem do Vale do Paraíba. Né? Nascido em São José dos Campos. Nós tivemos o Robson Marinho, que foi constituinte junto comigo, mas ele é de Minas Gerais, ele é mineiro. Né? Então, essa oportunidade que vocês estão me dando de dialogar com a população, porque não é só a população de Jacareí que assiste, eu mesmo de vez em quando assisto a TV Câmara aqui de Jacareí, moro lá em São José, mas assisto. Eu me orgulho muito desse fato, de ter sido um constituinte que representou a nossa região lá. E uma região que é muito também, é um resumozinho do Brasil, né? Porque nós temos aqui o agronegócio na nossa região, nós temos uma pecuária importante, nós temos a agricultura, uma certa importância, temos hoje o setor industrial muito importante, o setor de serviços muito desenvolvido. Então, eu diria a vocês, e eu tive uma votação expressiva aqui em Jacareí, em 86. Já tinha tido uma votação expressiva também em 74, quando fui candidato a deputado federal. Então, eu me sinto muito ligado a Jacareí, até por essa conurbação, que não é só física, que é uma conurbação cultural que existe entre São José dos Campos e Jacareí. Então, o fato de você ter me convidado, viu, o Elton, para vir aqui falar sobre esses 25 anos da Constituição, me dá a oportunidade de agradecer, coisa que eu não tive antes, a população de Jacareí e de São José, pelo fato de ter podido participar dessa oportunidade histórica de construir essa carta que Ulisses tão bem chamou de Constituição Cidadã. Com todos os erros, com todos os exageros, com todas as imperfeições, ela trouxe avanços significativos à democracia brasileira. Como o senhor disse, é inquestionável os avanços da Constituição. Eu estava lendo alguns críticos da Constituição que disseram que o Dr. Ulisses e os constituintes, eles distribuíram muitos direitos e não fizeram as contas de quem pagaria esses direitos. Essa é uma verdade. Segundo um estudo feito no governo do Fernando Collor, inclusive, o Palácio do Planalto fez um levantamento que a Constituição contém 5 vezes mais a palavra direito do que a palavra dever. É uma verdade, mas como que o senhor avalia aí isso? É que está, o Davi, aquilo que eu acabei de falar.
houve excesso, nós pecamos pelos excessos, mas aquele porre de democracia, a vontade de você dar uma resposta para a sociedade. Então você colocou muita coisa ali, eu citei aqui, o caso mais emblemático é a questão dos juros. Não, o juro tem que ser no máximo 12% ao ano. Tudo bem, mas e o mercado? Né? Quando chega na hora, então você dá o direito do cara de ele não pagar mais que 12%. Bom, mas aí tem que combinar com o mercado. Nós vivemos numa economia de mercado, não é uma economia planificada, e assim por diante. O cidadão tem direito à vida, né? É básico, né? O cidadão tem direito à saúde, tem direito a tudo. Agora, bom, e da onde vem? Como é que a gente vai prover esse direito? Essa questão, quando eu disse a você que muita coisa ficou, a lei regulamentará, é porque a gente inseria ali, eu diria que muitas vezes era uma carta de intenção, né? E depois deixava para o futuro resolver. Daí, essa profusão de PECs, etc. E tem muita coisa que vai ficar sem regulamentação na Constituição, porque, na realidade, mais do que uma regra para ser aplicada, é mais uma declaração de intenção. O senhor, ali no momento ali em que vocês estavam... a Constituição, a gente hoje celebra, mas a gente sabe que foi muito tenso. Você tinha o Centrão, o presidente Sarney também, chega um momento que começa a influenciar no processo. Quando vocês estavam ali construindo a Constituinte, o senhor falou agora uma palavra que eu acho muito interessante, uma carta de intenção. Será que, muito mais do que ter ali um documento, também estavam pensando assim, bom, pelo menos esse é o Brasil que a gente quer. Esse é o norte, quando você assegura um direito... mais ou menos por aí. Você tem lá mais de 100 dispositivos que estão esperando a regulamentação, né? Por exemplo, piso nacional para professor, que são temas que estão aí na pauta, né? Até hoje. Mas você deu o norte ali na Constituição. Na verdade, não são matéria constitucional. Por isso que eu disse a você, esse porre de democracia, eu gosto dessa expressão, que foi um porre. Ele acabou desaguando na Constituição, quando não deveria. Então você tem muita matéria que não é constitucional e que está na Constituição. Por isso que eu chamo de... Ela tem boa parte dela, é uma carta de intenções. Quer dizer, estão registrados ali os anseios. Como nós vamos resolver isso? Ficou para frente. Estamos perseguindo até hoje. Mas o fato de estar ali... E os desejos estão ali. Eu me orgulho muito de ter conseguido implementar algumas emendas minhas que são realidade. Por exemplo, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, 95% das emendas de criação do STJ são de minha autoria. Fui eu quem criou o STJ. Tanto que eu recebi uma homenagem dos ministros lá, receberam lá, fizeram um chá, etc. O Odir Porto, que é aqui da nossa região, que é de Paraibuna, era o presidente do Tribunal de Justiça, meu grande amigo, saudoso amigo, um grande desembargador, um grande magistrado, ele toda semana ia a Brasília. E toda semana ou almoçava ou jantava comigo. E tentava fazer a minha cabeça contra o STJ. E contra o Conselho Nacional de Justiça, esse conselho que julga juiz e tal. Eu acabei atendendo o Odir, não com o STJ, porque eu estava convencido. O desembargador Mohamed Amaro me assessorou muito na parte da criação do STJ e, por ironia do destino, ele, por um voto, ele deixou de integrar o STJ. Acho que agora já se aposentou no Tribunal de Justiça. Mas foi meu grande companheiro, meu grande parceiro na elaboração das emendas. E eu discordava do Odir. Eu falei, não, Odir, eu acho que nós precisamos de mais uma coisa. Não precisamos. Tanto precisamos que está aí. Mesmo com a criação do STJ, o Supremo está congestionado. O Supremo deveria ser só acordo constitucional. Entretanto, ele está aí o caso do mensalão, etc. Está aparecendo muita coisa que não precisava ser atribuição do Supremo. Então, isso foi uma coisa concreta, ajudou o judiciário brasileiro, ajudou a aplicação. Isso eu me orgulho muito disso. Outra coisa, o passe gratuito do idoso, emenda minha. Eu fui pioneiro em 81, em São José dos Campos. No ano seguinte, em janeiro de 81, eu baixei um decreto dando passe gratuito ao idoso. Foi a primeira cidade no Brasil que reconheceu isso, o direito do idoso, de poder viajar, de poder, na sua aposentadoria, ver o netinho lá na periferia, etc. E a pensão do idoso, nós sabemos que a aposentadoria dele não dá para ficar pagando tarifa de ônibus para cá e para lá. Então, em 81, eu fiz isso em São José, foi a primeira cidade no Brasil. Um ano depois,
o Covas fez na capital de São Paulo. Ele era prefeito de São Paulo. E eu, quando cheguei na Constituinte, eu botei na Constituição, vocês vão ver que está lá, né, o direito do idoso, do passe livre do idoso. Emenda minha, coisa concreta, que beneficiou milhões e milhões de brasileiros. Então, isso não é uma declaração de intenção, isso é uma realidade. A municipalização da prestação de serviços de trabalho menor, emenda minha. O fortalecimento do Tribunal de Contas com a possibilidade de travar contrato, de cassar, de suspender Tribunal de Contas e Ministério Público, são várias emendas de minha autoria. Então, eu tive a aventura de colocar na Constituição mais de 30 propostas das centenas que eu apresentei, né? Outros não tiveram essa alegria ou essa possibilidade. Outros ficaram apenas naquelas emendas sonhadoras, né? Mas tudo faz parte. O processo constituinte é isso aí. É um respirar da pátria. É a pátria respirando pelos poros dos seus representantes, eleitos pelo povo em eleição livre e democrática, né? Bevilacqua, ficou alguma frustração, uma mágoa, alguma... Puxa, essa, se eu pudesse dizer para você que não entrou ali, se tivesse o poder de... Gostaria que tivesse entrado na carta. A emenda, que aliás eu fui um dos que apresentou uma proposta no início dos trabalhos, proposta completa de um sistema parlamentar de governo. Eu apresentei, outros constituintes apresentaram também. Essa foi a frustração, da gente não ter conseguido aprovar um regime em que a gente saísse do presidencialismo e pudesse, que é o regime moderno, né? O regime parlamentar. Eu acho que o presidencialismo não é salutar para o Brasil. Bevilacqua, o clamor popular, né, as forças populares, na época, ajudaram a fazer essas mudanças constitucionais para um novo Brasil. Esse ano, a gente vive um momento também de muitas mudanças, um momento onde ocorreram manifestações por mudanças em todas as cidades, todas as capitais do nosso Brasil. E existe também uma proposta do governo federal de mudanças constitucionais. Como que o senhor avalia a necessidade dessas reformas todas na nossa Constituição e no nosso sistema governamental de uma forma geral? Eu acho, como eu disse a você, Davi, e repito, eu acho que a Constituição não pode ser trancafiada, ela não pode ser imutável, os valores mudam com o tempo. Essa análise tem que ser feita a cada momento, ela depende muito daquele momento, uma questão, eu diria até mais cultural, né? É normal o governo querer mudar essa ou aquela coisa. Por exemplo, o que eu acho que é pena que a gente nunca vai conseguir corrigir é a distorção do pacote de Abril. Eu estava lá, eu era deputado federal em abril de 77, quando o Geisel fechou o Congresso e baixou, a pretexto de fazer a reforma do Judiciário, baixou o pacote de Abril, que distorceu a representação parlamentar. Hoje você tem, todo mundo sabe disso, um deputado do Acre vale por 5 ou 6 deputados de São Paulo, porque a proporcionalidade dos votos ficou alterada pelo pacote de Abril. O Geisel achava que com isso, como ele achava que controlava o Nordeste, com isso ele deu mais força, vamos dizer, eleitoral ao Nordeste do que ao Sudeste, porque ele entendia que nas regiões mais avançadas, industrializadas, o avanço da oposição era muito grande. Acabou não funcionando, né? O MDB ganhou em todo lugar, no Norte, no Nordeste. Mas, enfim, isso você não consegue mais corrigir. Por quê? Porque os eleitos por essas regiões jamais votarão para voltar àquilo que deveria ser o correto, que é a representação proporcional, né? Então, isso distorce um pouco o sentido de federação, do meu modo de ver. E o sentido também da representatividade do voto numa democracia. Bom, estamos aqui conversando, relembrando os 25 anos da promulgação aí da Constituição Federal de 1988. Eu trouxe uma curiosidade aqui, se você me permite, só para mostrar aqui. Essa medalha, o Ulisses mandou cunhar e depois houve uma briga judicial e tal, e ela ficou por anos. Eu fui recebê-la semana passada lá em Brasília. É uma medalha de prata
que os constituintes ainda vivos, né, receberam, e aqueles que já se foram, alguns estavam representados lá pelas viúvas, herdeiros, etc. Aqui, ó, a medalha da Constituição. Essa vai ficar para os meus netos. E aí, com a imagem da medalha, vamos para o nosso intervalo e voltamos já com o terceiro bloco do TV Câmara Entrevista.